Red Bull com novas peças para o GP de Barcelona de Fórmula 1, algumas novas atualizações no carro, mudanças importantes, a Ferrari começa a se sentir pressionada nesse campeonato e outras diversas notícias você só assiste aqui na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e nesta quinta-feira a gente tem algumas notícias importantes, tanto sobre o Red Bull trazendo novas partes do carro para esse GP do fim de semana que vem, o GP de Barcelona, quanto também a Ferrari tendo que lidar com essas novidades do carro da Red Bull e tendo também que fazer novas atualizações na intenção de não deixar a peteca cair. E ainda por cima tem outras situações importantes, como é o caso de George Russell falando sobre o último fim de semana de corrida, no GP de Miami de Fórmula 1, onde, segundo ele, a pista não estava em condições de receber a Fórmula 1. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo e também, se você ainda não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e contar para você quais são as principais notícias dessa quinta-feira e o que elas podem mudar com relação ao campeonato de 2022 da Fórmula 1. Na verdade, a gente sabe que um dos maiores defeitos da Red Bull nesse ano de 2022 é relacionado ao peso dos carros. Desde antes do campeonato começar, na pré-temporada da Fórmula 1, Christian Horner, Helmut Marko e até mesmo os pilotos da equipe já vêm reclamando dessa questão do peso do RB18. Todo mundo pensou que essa seria mesmo a maior dificuldade da Red Bull. E é isso que eles têm enfrentado. Entretanto, desde os primeiros GPs, eles já têm trabalhado na intenção de diminuir o peso do carro da Red Bull. Isso tem funcionado. Inclusive, a intenção nesse momento com o GP de Barcelona de Fórmula 1 é encontrar maneiras de diminuir ainda mais o peso dos seus carros. Aparentemente, as peças já estão prontas e eles podem conseguir uma vantagem de 3 e 5 quilos, entre 3 e 5 kg ali no RB18. Vantagem essa que pode sim acabar gerando um grande benefício para a equipe austríaca. Aparentemente, eles não almejam nenhum tipo de vantagem técnica para o RB18 na pista da Espanha. Entretanto, essa diminuição de entre 3 e 5 kg no seu carro com certeza já vai gerar sim uma certa vantagem com relação ao carro que ela tinha no GP de Miami, por exemplo. Nós sabemos, um carro mais leve não apenas ganha durante as curvas, nas tomadas de curva, mas também saídas de curva, já que a inércia desses carros acaba se tornando um pouco menor do que realmente dele com mais peso. Acaba que a vantagem aumenta, mas a Red Bull também tem que lidar com a questão do novo teto orçamentário. E segundo diversas fontes, ela sim já gastou mais do que a Ferrari e inclusive isso pode acabar afetando o campeonato de uma forma geral. Entretanto, a equipe austríaca continua acreditando que eles devem continuar com essa vantagem por conta dessas atualizações que se iniciaram desde o GP de Imola de Fórmula 1. Helmut Marko já disse que é praticamente impossível pegar a Red Bull. Claro que isso é muito provável que seja um blefe ali de Marko. Entretanto, justamente essa afobação ali por iniciar essas atualizações no início do campeonato possa acabar gerando em algum momento aí um déficit com relação à Ferrari. E a equipe Red Bull pode sofrer com isso. Mattia Binotto acredita justamente nessa teoria e disse inclusive que a diferença de tempo entre a Ferrari e a Red Bull nesse momento é de aproximadamente 0,2 segundos. Uma diferença muito pequena quando nós consideramos outras equipes do grid da Fórmula 1. Então, nesse momento, me parece que a Ferrari não está tão longe, pelo menos segundo Mattia Binotto, do que a maioria das pessoas acredita. E talvez uma atualização já seja suficiente para chegar na equipe austríaca. E segundo Martin Brundle, esse principal defeito da equipe Ferrari é relacionado a essa velocidade de retas. A gente sabe, a Ferrari na maioria das vezes é uma equipe mais bem equilibrada em curvas do que durante as retas. A Red Bull até esse momento do campeonato, segundo Martin Brundle, tem ganhado justamente nessas partes de altas do circuito. E a intenção nesse momento é justamente fazer com que a equipe italiana
consiga ganhar um pouco mais de velocidade final, para que dessa forma ela possa competir frente a frente com a Red Bull. Aparentemente, se ela não conseguir fazer isso, o campeonato já está perdido, segundo o próprio Brundle. Mas aparentemente, a Ferrari ali já tem tentado encontrar formas diferenciadas de melhorar o seu carro nas retas. Inclusive, é importante nós falarmos que para esse circuito de Barcelona, a Ferrari trará sim algumas modificações no seu carro. Nós ainda não sabemos exatamente onde entrará esse pacote de atualizações, mas segundo Mattia Binotto, será um grande pacote de atualizações, diversas atualizações importantes para o F1 75 e provavelmente envolverão essa questão da velocidade final nas retas e provavelmente também vem para melhorar a questão do porpoise. Isso é interessante principalmente para Carlos Sainz, que como todo mundo sabe, é um espanhol e que vai correr agora no GP de Barcelona. A maioria dos espanhóis espera justamente uma vitória de Sainz. E segundo ele conhece essa pista como a palma de sua mão. E isso já é uma grande vantagem para ele e também para a equipe Ferrari. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer nesse GP da Espanha de Fórmula 1 e se ele vai suprir as expectativas da população espanhola para esse final de semana. Independente do que aconteça, a gente sabe, Carlos Sainz depende também de um favor aí do universo, vamos dizer assim, para que deseja a ele maior sorte. Ele vem tendo certos problemas nesse ano de 2022, não apenas com o seu carro, mas também com outros pilotos dentro da pista, o que não permitiu ali que ele terminasse tantas corridas quanto ele gostaria. Esse GP de Miami foi diferenciado. Ele conseguiu ali um pódio pela equipe, uma situação favorável a ele, mas isso não tem acontecido no decorrer desse ano. Mas o que você acha? Você acha que Carlos Sainz pode vencer nesse GP de Barcelona de Fórmula 1? Você acredita mesmo que essas inovações, essas atualizações da Red Bull, diminuindo o peso do seu carro, podem fazer a diferença e inclusive colocar Max Verstappen mais distante de Charles Leclerc? Ou você acredita que a Ferrari vem com a faca nos dentes para a Espanha? Qual que é a sua opinião sobre esses assuntos? Eu acredito que essas atualizações que a Red Bull vai trazer aí para esse final de semana vão ser muito positivas para a equipe austríaca. Sempre que acontece uma diminuição de peso, é muito importante independente da categoria do automobilismo. Ou seja, geralmente 5 kg, por exemplo, que é a previsão de diminuição de peso da Red Bull, pode chegar a trazer até 2 décimos de segundo a menos aí por volta. Ou seja, uma vantagem de 2 décimos com relação ao carro que a equipe tinha antes. Nesse sentido, como Mattia Binotto disse, que a distância entre a Ferrari e a Red Bull é de 2 décimos, somando mais 2 décimos dos 5 kg, equivaleria ali a aproximadamente 4 décimos por volta de desvantagem com relação ao Red Bull. Claro, isso sem considerar as possíveis atualizações da Ferrari. Mas nesse momento, entendendo que a Red Bull é sim um pouco mais forte, a gente sabe que ela tem grandes chances de vencer esse GP de Barcelona. Mas é importante nós nos lembrarmos que essa é uma das pistas mais sinuosas da Fórmula 1, das que nós tivemos até agora. E a tendência é que a Ferrari tenha uma certa vantagem nas partes sinuosas, inclusive o próprio Carlos Sainz. E com isso, o que nós podemos imaginar é que apesar da Red Bull chegar com uma vantagem histórica desse ano de 2022, existe sim uma certa possibilidade da Ferrari ser a grande favorita nesse final de semana. Ainda mais se ela conseguir trazer essas atualizações tão importantes para o seu F1 75. O que nos resta é esperar, mas o que nós esperamos é que nós tenhamos aí uma boa briga, principalmente se for entre 3 pilotos: Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen. E nós estávamos falando aí um pouco antes aí no vídeo sobre esse GP de Miami de Fórmula 1. E na verdade diversos pilotos foram falar sobre esse GP. Alguns disseram que ele não era um GP tão interessante assim. Inclusive chegaram a falar que em uma das curvas ali, a chicane, era bem parecida com as chicanes apresentadas no kartismo mundial. Diversos pilotos criticaram essa pista, mas George Russell chegou a falar um pouco mais profundamente sobre esse GP. O principal motivo para as críticas de George Russell era o asfalto em si. Aparentemente esse asfalto é extremamente escorregadio, principalmente quando nós consideramos o fato de que por conta deste asfalto, a sujeira acabava afetando ainda mais os carros de Fórmula 1.
Segundo George Russell, era muito complicado tentar ultrapassar nessa pista, porque no momento em que se saía do trilho em que os pilotos estavam andando normalmente, era praticamente como se os carros estivessem andando no molhado, e assim acabava não permitindo com tanta facilidade ultrapassagens em zonas que não fossem de DRS. E mesmo no final das retas, em locais de frenagem, era complicado ultrapassar outros carros dentro da pista. Além disso, outros pilotos também pediram algumas mudanças com relação à entrada dos boxes, antes mesmo de o GP acontecer. Entretanto, esses pilotos não foram atendidos prontamente. Mas ainda assim, segundo Lando Norris, foi ruim essa atitude da FIA. Aparentemente a federação não ouve tanto assim os pilotos de Fórmula 1, apesar de se preocuparem com a segurança segundo o piloto inglês. O que se espera é que essas mudanças na pista de Miami aconteçam até o ano de 2023. E a coordenação ali, o pessoal que promove essa corrida, já disse que pretende sim atender essas questões de segurança até o ano que vem, na intenção de terem uma corrida mais segura e também muito mais emocionante, já que corridas com mais ultrapassagens geralmente são bem melhores de se assistir do que corridas com menos ultrapassagens. Enfim, o que você achou desse GP de Miami? Você realmente achou ele muito perigoso ou você acha que é balela desses pilotos? Você acredita que se tivesse mais ultrapassagens seria mais interessante? E você acha mesmo que o asfalto pode ter atrapalhado? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto também. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. O que me pareceu é que a pista de Miami teve como principal intenção copiar ali alguns traçados já tradicionais da Fórmula 1. Como por exemplo o Mônaco, que tem a pista mais estreita, umas curvas dele bem mais lentas realmente, mas ainda assim me pareceu que ficou uma pista em alguns aspectos meio que sem perna nem cabeça. Acabou que naquela parte ali mais sinuosa do circuito, de mais baixa velocidade, os pilotos não apenas tinham problemas com relação à segurança, porque os muros eram de concreto, mas também alguns problemas porque nem mesmo havia certa pressão aerodinâmica naquele circuito. Além disso, a saída dos boxes era realmente insegura, o que gerava certa preocupação para diversas pessoas na Fórmula 1 e também por espectadores. Me pareceu sim que o GP de Miami precisa fazer algumas alterações importantes para o ano que vem, não apenas para deixar a corrida mais emocionante, mas também para aumentar a segurança do circuito. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo especificamente, não esqueça, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e também me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você, então não esquece. Deixa o seu joinha aqui embaixo e se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é bom e além disso vai te avisar todas as vezes que esse canal aqui estiver postando vídeos no YouTube. Enfim, se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!